uma chama. Se eu colocar o vidro direto em contato com essa chama, todo mundo quebra. Se eu colocar o vidro direto em contato com essa chama, o vidro quebra. Aí eu vou interpor, colocar aqui uma chapa metálica. O que é que vai acontecer? A chama já não vai estar em contato com quem, pessoal? Com o vidro. A chama vai aquecer quem? O metal. Aí eu vou colocar o vidro, mas não vou colocar o vidro em contato com o metal, vou colocar mais acima. Olha que coisa interessante. Quem vai aquecer o vidro não é a chama e nem muito menos o metal. É ou não é o ar que está próximo do metal que vai subir e vai aquecer esse vidro? O ar quente, a temperatura não já diminuiu muito comparado com a da vela? Concorda comigo? Esse vidro vai quebrar? Esse vidro vai quebrar? Não. O vidro não vai quebrar porque o ar quente não tem a capacidade de fazer com que o vidro quebre. Por quê, professor? Porque o ar, ele não vai num ponto, ele vai num todo. Vocês estão me entendendo ou não? Vamos lá. Vi carinhas feias aí dizendo que não estava entendendo. Presta atenção, está aí a vela. Coloque o vidro bem próximo à vela, encostado na vela. O vidro vai e quebra. Concordam comigo ou não? Concordam? Beleza. Coloquei uma chapa de metal. A vela vai aquecer a chapa de metal ou não vai? A região em cima da chapa de metal vai ficar quente ou não vai? Esse ar quente vai subir ou não vai? Aí eu vou colocar o vidro em cima, não encostado, em cima do metal. Esse ar quente vai para um ponto do vidro só? Vai ou não vai aquecer o vidro como um todo? O vidro vai quebrar? Não. Bora analisar os itens corretos. O item correto, desculpem. A ruptura não acontece porque a tela, por ser boa condutora, transmite rapidamente o calor para todos os pontos de sua própria extensão. Isso é verdade, mas isso não explica por que o vidro não quebra. Isso é muito comum no Enem. Isso é verdade. O metal é um bom condutor, rapidamente isso se distribui pela sua superfície. Mas não é por isso que o vidro não quebra. B. Os gases, o ar, certo? Não queimam na região logo acima da tela, pois ali a temperatura não alcança valores suficientemente elevados. Concorda comigo ou não? É isso aí. Vamos analisar outro item. Há uma diferença entre o coeficiente de dilatação linear da tela e do recipiente. São diferentes? São. Mas não é por isso não tem nada a ver porque a tela não quebra. Beleza ou não? Ok. D de dado. Como são dois corpos, o aumento da temperatura não é suficiente para que seja verificada uma dilatação aparente. Tem nada a ver com isso aí. Nada, absolutamente nada com essa dilatação. Então o item correto é qual item, pessoal? B de bola. Agora vamos olhar para essa chama aí. Vamos olhar para essa chama. Lá na pontinha da vela, qual é a cor que você está vendo? Amarelado, não é não? No início da vela, quem tem uma visão boa, qual é a cor que você está vendo aí? É azul? Azulada. Você está vendo aí? Ó, olhe bem direitinho. No início da vela, olha aqui. No início da vela, azulado. Está vendo azulado? Por que isso acontece? A energia, ela é proporcional à frequência. Então, quanto maior a frequência, mais energia. A luz azul, ela tem uma frequência maior que a amarelada. Então, mais energia. Maior temperatura. Então, a luz azulada próxima à vela garante uma temperatura maior do que a amarelada. Então, vamos lá. Você é obrigado a passar a mão sobre o fogo assim. Aí você está vendo um fogo amarelado e um fogo meio azulado. Você vai passar a mão em cima de onde? Do amarelado. Amarelo, menor frequência, menor energia, menos energia. O azulado, maior frequência, mais energia. Tá beleza? Certo? Por isso que existe essa diferença de cores aí. Tá ok? Perfeito, excelente pergunta. Vamos lá. Questão de número 2. Questão de número 2.
Eu pergunto a você, você vai para uma churrascaria, você está lá na churrascaria, aí você sentou próximo à churrasqueira, aí você pegou sem querer, encostou sua mão na parte de trás, não é no espeto não, você pegou naqueles tijolos ali, encostou sua mão, aí tirou rapidamente porque estava quente. Quente, porque o fluxo de calor está passando de dentro, que é de maior temperatura, para onde, pessoal? Mas para isso, esse fluxo tem ou não tem que atravessar essa parede? Tem. Quanto mais largo for a parede, mais tempo demora ou não demora para essa energia chegar do lado de fora? Concorda comigo ou não? Beleza? Mas também depende da área. Vamos lá. Suponha que uma determinada quantidade de calor flua em regime estacionário através de uma barra de uma superfície mantida a temperatura T1 para a superfície oposta mantida a temperatura T2 nas situações 1 e 2. Vocês estão vendo aí as duas situações? Uma é como se o tijolo estivesse em pé e a outra como se ele estivesse como? Deitado. Vamos lá. A mesma quantidade de calor gasta tempos T1 e T2 para atravessar a barra nas situações 1 e 2, respectivamente. A razão delta T2 por delta T1 vale. Eu queria que vocês grifassem o que simplesmente resolve a questão. A mesma quantidade de calor, grifem aí. A mesma quantidade de calor. A mesma quantidade de calor. Grifaram ou não? Grifaram? Beleza? Aí eu pergunto para vocês. Gasta um tempo T1 e um tempo T2. Por favor. Eu queria que vocês olhassem para a tela para a gente analisar isso daqui, ó. Bem rapidinho. É isso que nós vamos usar. Fluxo é igual a quem? Calor dividido pelo tempo. Estão vendo na tela aí ou não? Fluxo, não copie não que a resolução está feita. Eu quero só que vocês olhem. Fluxo é o calor dividido pelo tempo. Vocês estão vendo ou não? Fluxo, calor pelo tempo. O que é que eu pedi para vocês grifarem aí na questão de vocês? Mesma quantidade de calor. Aí eu perguntei, se tem a mesma quantidade de calor, pessoal, o produto, fluxo pelo tempo, é constante ou não é? Fluxo é calor dividido pelo tempo. Vou repetir, fluxo é calor dividido pelo tempo. O que é calor? Fluxo vezes o tempo. Concordam comigo ou não? Calor é fluxo vezes o tempo. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. O que é que eu vou fazer com vocês aqui agora? Resolver a questão 2 desta maneira. Calor 1 igual calor 2. Porque eu disse na questão, calor constante, para a mesma quantidade de calor. O que é calor que eu pedi para vocês armazenarem agora? Fluxo vezes o tempo. Fluxo vezes o tempo. Então, fluxo vezes o tempo 1 é igual a fluxo 2 vezes o tempo 2. Vocês estão me entendendo? Calor 1 igual calor 2. O que é calor 1? Fluxo vezes o tempo. Fluxo 1 vezes o tempo 1 é igual a fluxo 2 vezes o tempo 2. Certo? Mas existe ou não existe uma outra fórmula para fluxo? Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Vixe, nossa. Foi que eu fiz? Substituir o fluxo 1. O que é o fluxo 1? Constante 1, área 1, variação da temperatura 1, dividido pelo comprimento 1, vezes o tempo. Isso daí tudinho, essa razão todinha, é o fluxo. É igual K2, área 2, variação da temperatura 2, L2 sobre L2. Eu apenas substituí o fluxo. Está do mesmo jeito, fluxo vezes tempo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É o mesmo material ou não é?
Ele apenas colocou o material, olha para mim, ó. Ele colocou o material assim, vertical, e depois colocou o material deitado, ó. O fluxo vai fazer isso, ó. Ó. E depois o fluxo vai fazer isso, ó. Vocês estão me entendendo ou não? É o mesmo material. Se é o mesmo material, vai ter a mesma constante. Então o que é que você pode fazer aí? Cancela a constante K1 com a constante K2. Podem cortar K1 com K2. Por que que K1 é igual a K2? Porque é o mesmo material. Certo? O que mais que eu posso cortar, professor? Eu posso cortar o delta θ 1, que é a variação da temperatura, com o delta θ 2, que é a variação da temperatura 2. Por quê? Porque é a mesma variação de temperatura. Aí eu quero que vocês olhem aí para o painel e me digam, como foi que ficou? Todo mundo comigo? A1 sobre L1 vezes T1 é igual a quem? A2 sobre L2 vezes T2. Ficou ou não ficou isso aí? Ficou. O que é área? Área de um retângulo. Área do retângulo. Base vezes altura, base vezes comprimento. Olha aqui para mim. Vamos lá. Todo mundo olhando para o tijolo que está em pé. Está em pé. Quanto é a área dele? Essa área aqui, ó. Base vezes a altura. 2L vezes 2L. 2L vezes 2L. 2L vezes 2L. Fui claro ou não? Então, e quanto é a área 2? Está deitado. Está deitado. 2L vezes L. 2L vezes L. A área 2, 2L vezes L. Aí como é que fica? Olha aí, ó. Área 1, 2L vezes 2L. Área 2, L vezes 2L. Dividido pelo comprimento. O comprimento L1 é L e o comprimento L2 é 2L. Aí você, pessoal, pode cancelar aí todos esses L's. Deixa aí, essa questão é complicada. Então não é nem complicada. Questão que envolve a matemática. Aí você vai cancelar todos esses L's. Vamos ver se estão entendendo mesmo. De onde vem 2L vezes 2L? Área 1. Do outro lado. De onde vem L vezes 2L? Área 2. Volta para o primeiro lado. Lá embaixo. De onde vem o L? É o comprimento. Volta para o outro lado. De onde vem o 2L? É o comprimento. Beleza? Aí você vai cancelar todos os L's. Cancela o 2L com o 2L. Aí vai ficar como? Eu vou já voltar, só para mostrar. Vai ficar como, ó? Cancelando. 4 vezes T1 é igual a T2. Então, T2 sobre T1 é igual a 4. T2 sobre T1 é igual a 4. Qual é o item a ser marcado? Ele quer T2 sobre T1. T2 sobre T1 é igual a 4. É o item D de dado. É o item D de dado. Oi. Não, eu pedi para você cancelar todos os L's. Conte quantos L's tem de um lado. Não, L. Só o L. 2 tem 2 L. Não é 2L, vai estando só o L, só a letra L, só a letra L. Tem quantos L de um lado? Não. A letra L aparece quantas vezes de um lado? E do outro lado aparece quantas vezes? Então eu posso cancelar todos os L's. Entendeu? A letra, só a letra L. Você entendeu? Aí vai ficar só os números.
Você entendeu? Beleza? Aí cancelando 2 com 2, fica 2 vezes 2. Eu cancelo 2 de cima do lado com 2 de baixo. Fica 2 vezes 2, 4. Ok? Alguma pergunta? Perfeito? Certo? Ok. Vamos lá. Vamos para a questão de número 3. Para o cultivo de flores em lugares frios, é necessária a construção de estufas. Estufas. Falou em estufa, o que é que deve vir na sua mente? Irradiação. Infravermelho. Concorda comigo ou não? Infravermelho. A estufa é um processo por irradiação ou radiação. Infravermelho. Vamos lá. Com cobertura de plástico transparente. Com isso, a temperatura no interior fica bem mais elevada que a do exterior. Considere as afirmações. 1. O calor entra por condução e sai pouco por convecção. Pessoal, como esse calor chega? Como é que esse calor chega? Infravermelho vem de onde? Radiação. O calor vem por radiação, certo? Não é por condução. Com isso, você já pode mandar embora quais itens? O 1 e o 4, porque ele diz que o 1, o calor entra por condução, o calor não entra por condução, o calor entra por quê? Radiação. Beleza. Aí nós vamos ficar com quais itens aí para analisar? Quais itens? E o 3. Os dois falam que entra por radiação, foi claro? Beleza. Pessoal, vocês lembram que quando eu coloquei aqui a estufa, o infravermelho vem, atravessa o vidro, bate na terra, aquece. Quando ele aquece, você concorda comigo que ele aquece não só a terra, ele aquece o ar também. A quente faz o que, pessoal? Sobe. Como é o nome disso? Condução, convecção ou irradiação? Convecção. Então ocorre um pouco de convecção também. Vocês concordam comigo ou não? Concorda comigo? E quando ele entra em contato, que ele aquece a planta, uma planta pode aquecer a outra. Também acontece um pouco de quê? De condução. Certo? Então, o principal processo do efeito estufa é a radiação. Mas também acontece o quê, pessoal? Também acontece pouco de convecção e pouco de convecção e pouco de condução. Por isso que o item 2 diz assim, o calor entra por radiação e sai muito pouco por convecção. Verdadeiro. É verdadeiro. E o item 3, o calor entra por radiação e sai muito pouco por condução. Também é verdadeiro. Mas eu quero que você deixe claro nessa questão uma coisa. Qual é a principal fonte de transmissão do efeito estufa? Irradiação, radiação, através do infravermelho. Eu fui claro, pessoal? Fui claro mesmo? Perfeito. Você vai marcar qual item aí, moçada? Você vai marcar o item B de bola. Na questão 3 é o item B de bola. Olhem aí, moçada, que a onda entra, atravessa o vidro. Tudo isso aí é irradiação. Mas você nota que uma planta está em contato com a outra, uma aquece a outra por contato, por condução. É ou não é? E a gente sabe que o ar também aquece. Aí ele sobe o ar quente. Um pouco também de convecção. Um pouco de convecção. Fui claro ou não? Beleza? Vamos lá. Vamos agora. Qual item a ser marcado da questão 3? Qual item da questão 3? B de bola.